Chegou o grande momento. Olha eu aqui, professor Beto, com vocês, porque chegou o momento da revisão. E essa revisão vai especial para os alunos lá de Nova Esperança, não é? Uma aluna pediu, manda um recado para os alunos de Nova Esperança. E é para vocês essa aula especial e para todos os alunos que me mandaram as atividades de extraclasse, tanto de História Geral quanto de História de Rondônia. Estão ficando sensacionais. Que teatro é aquele? Teatro fabuloso, feito em sala de aula, teatro de inclusão. Parabéns, professora, pela inclusão. Tá certo? Porque agora, a aula de número 23, nós iremos fazer aqui a revisão. Eu, professor Beto, irei fazer com vocês a revisão da unidade 2. A revisão geral da unidade 2, porque esses conteúdos aqui serão conteúdos que irão ser cobrados na prova. Não se preocupa não que a prova está mamão com açúcar. O professor Lorismar fez essa prova com vocês, mamão com açúcar. Eu disse, Lorismar, como é que tu vai fazer uma prova tão fácil assim para esses alunos? Ele disse, não, os alunos merecem um mamão com açúcar e fez essa prova fácil, fácil, fácil. Não foi, professora Maria Andrade, que falou também sobre essa questão da prova? Então, nós vamos começar com as linhas telegráficas. As linhas telegráficas, a expedição de 1907, 1908, 1909 e a destruição da linha telegráfica. A gente começa em 1907, como é que se deu esse processo? Foram efetuados 1.782 quilômetros. Preste muita atenção nisso daqui, das linhas telegráficas, tá? Levantamento feito no trecho entre Cuiabá e Rio Juruena é a de 1907, tá certo? Ok? A outra foi a de 1908, que nós tivemos aí um levantamento feito do Rio Juruena até a Serra do Norte e foi levantada 1.653 quilômetros de trilha. Não foi isso, professora Elizabeth, professora Suzana, que foi na prova para vocês, aí foi na atividade, na aula para vocês? Pois é, então fiquem ligados, alunos. Fiquem ligados porque vocês são alunos especiais, vocês da professora Eva, da professora Elizabeth aí, da professora Maria Andrade, da professora Leilissandra, todos vocês aqui, porque nós estamos vendo a terceira expedição de 1900. Essa foi a mais longa e a mais famosa expedição, com 2.232 quilômetros, um levantamento feito entre a Serra do Norte até o Rio Madeira. Ou seja, essa expedição aqui foi a que rasgou o coração de Rondônia, o que seria posteriormente o estado de Rondônia. O estado de Rondônia foi através dessa expedição, né, professora Ana Paula? Seus alunos aí ligados aí, são os professores que estão sempre no chat aí participando conosco, que eu quero agradecer muito a participação de vocês. Até que a linha telegráfica ela passa por um processo de destruição. Em 1931, logo após, quando a Luiz Ferreira assume a estrada de ferro Madeira-Mamoré, o ministro da Aviação, José Américo, ele queria destruir as linhas telegráficas. E o Aloysio Ferreira, que tinha trabalhado na linha telegráfica, disse, não, aguente aí, não destrua não, que nós ainda iremos usar muito essa linha telegráfica. Então, eles não destruíram nesse momento. Muitos consideravam a linha telegráfica como um desperdício obsoleto. Rondon, depois de cortar toda a região que Roquete Pinto, em 1915, chama de Terra de Rondônia. Chama de Terra de Rondônia, certo? Então, nós temos aí... A outra aula fala da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré. A Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, eu lembro que a professora Vanderleia, ela mandou uma mensagem, eu gostei tanto dessa aula sobre a Estrada de Ferro Madeira-Mamoré. A professora Soleni também falou muito da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré. E está aqui nós fazendo a revisão da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré. Essa estrada de ferro aqui, que era a estrada do sonho, o fim de escoar sua produção para os países compradores, a Bolívia, que buscavam alternativa. A estrada de ferro Madeira-Mamoré, a princípio, interessava a Bolívia. O interesse maior era da Bolívia. O Brasil quase não tinha
interesse em construir a estrada de ferro Madeira Mamoré, porque eles precisavam vencer o trecho encachoeirado do Rio Madeira. E o Rio Madeira era uma alternativa de escoamento dos produtos vindo tanto do Rio Bênio quanto do Madre de Deus, passando pelo Guaporé e Mamoré, todos esses rios, ou na Bolívia, fazendo fronteira com a Bolívia, rios que passam pelo Brasil. A estrada de ferro Madeira Mamoré, ela passa por um sonho, é contratado Quentin Quevedo aí, em 1861 ainda, bem antes do Tratado de Ayacucho, é contratado ele para fazer um estudo, e o Quentin Quevedo ele vai sugerir que a canalização possa haver uma canalização ou uma construção de uma estrada de ferro. Não foi isso? Nossa coordenadora Elô, aí um grande abraço para você que participou aqui, dizendo que a aula está sensacional. Muito bem, professora. A professora Jane também falando que os alunos estão ligados nessa aula aí, que estão atentos a essa aula. E João Martim da Silva Coutinho, ele sugere, que estava a serviço do governo brasileiro, ele sugere uma construção de uma ferrovia que ligasse o Madeira e o Mamoré. Então, o Brasil sugerindo, a Bolívia sugerindo, mas nada de concreto. Até que eles contratam o Coronel Church. O Coronel Church, então, vai até Londres e contrata a primeira empresa, a Public Works, de 1871. A Public Works chega aqui em 72 e diz: meu Deus, daqui é um antro de podridão, os homens morrem como mosca. E a Public Works não constrói. Nós temos aí a Red Bros Company, nós temos outras empresas que vêm para cá no trabalho, não conseguem, mas aí eles contratam uma norte-americana, a Piticolis, que chega aqui em 1878. Essa empresa, vindo diretamente da Filadélfia, chega aqui toda empolgada, não aguenta um ano, 1789, só assentou 7 quilômetros de trilho e vai abandonar, também dizendo: meu Deus, isso é uma ferrovia do diabo, porque eu não consigo construir uma ferrovia aqui. É assustador, né? É assustador ver como eles tentaram construir uma ferrovia, né, professora Sareta? Tentaram construir uma ferrovia e não conseguiram, e aí eles vão abandonar. Dificuldade, principalmente a malária, gente. A malária matava muito. O mosquito, se hoje nos faz medo, imagina naquela época. Então, os estudos da região, em 1883, a expedição comandada por Carlos... Nós tivemos duas expedições, a expedição Morse e a expedição Pincas. Duas expedições, uma em 83 e outra em 1884, que vieram, a mando do governo brasileiro, fazer um estudo de viabilidade de se continuar a estrada de ferro. Aí a Maria Rosa perguntou: e aí, professor, conseguiram? Aí eu digo: Maria Rosa, não conseguiram construir a estrada de ferro. Não conseguiram. Ficou a dor, né, Dolores? Ficou a dor no coração de não conseguirem construir essa obra. E aí a obra ela só vai se reiniciar em 1907. Agora é o governo brasileiro, assinou um acordo aí com a Bolívia, o Tratado de Petrópolis, o tão conhecido Tratado de Petrópolis. Agora o Brasil fica responsável de construir de 1907 a 1912 uma ferrovia. E agora, será que o Brasil vai conseguir? Consegue com Percival Farquhar. Né, professora Neuza? Vem o Percival Farquhar aqui e constrói a estrada de ferro. Nesse meio tempo, depois da construção da estrada de ferro, nós tivemos a criação da cidade de Porto Velho, porque a cidade de Porto Velho ela aparece enquanto cidade em 1914. É claro que ela começa em 1907, às margens do pátio da estrada de ferro Madeira Mamoré. Só que ela é criada enquanto cidade, uma cidade do Amazonas, em 1914. Porto Velho, que hoje é a nossa capital. Porto Velho aqui, o nascimento de Porto Velho, então, ele se dá, a partir de 1907, na estrutura da estrada de ferro Madeira Mamoré. Só que ainda não era Porto Velho. Olha essas fotos antigas de Porto Velho aí. Aí, nascida no estado do Amazonas, 7 quilômetros abaixo do Rio Madeira. Lembrando que o Rio Madeira era Mato Grosso, o Rio Madeira. E nós temos aí, Porto Velho já era uma cidade desenvolvida, né, professora Fátima?
Era uma cidade desenvolvida para a época, porque Porto Velho possuía alojamentos, residências, usinas elétricas, telefonia, captação de água, um hospital, o maior hospital da América de doenças tropicais, possuía aqui o hospital, o porto fluvial, armazém, lavanderia, fábrica de gelo. Né, professora Elisete? Elisete que me mandou o teatro dos alunos dela, fabuloso aí. E aí, Porto Velho começa a surgir. Surge também, junto com Porto Velho, os primeiros bairros. Os primeiros bairros aí. E aí, como é que estão aí os bairros de vocês? Vocês já fizeram levantamento de quais foram os primeiros bairros aí do município a qual a escola de vocês fazem parte? Né, professora Suzana, professora Fátima, aqui participando aqui, juntamente conosco aí dessa aula maravilhosa, a professora Vanderleia, a professora Dolores, a professora Neiva, o professor Jair, a professora Maria Andrade aqui, todo mundo participando aqui, porque eles disseram aqui, aula de história é aula top, e todo mundo começa a olhar para Porto Velho. Porto Velho que temos a Baixa da União, o Mocambo, Cairi, Arigolândia, o Alto do Bode, nós temos aqui principais bairros, os primeiros bairros surgindo em Porto Velho. E se não bastasse, surge o primeiro grupo político. Nós temos de um lado os cutubas e outros dos pele curtas. Dos cutubas e os pele curtas. Os pele curtas era comandado por Joaquim Vicente Rondon, que era sobrinho de quem? De quem? De quem? Do Marechal Rondon. E nós temos a Luiz Ferreira, que também é descoberto aqui, refugiado pelo Marechal Rondon, e trabalha na Telegráfica, e depois vai ser o primeiro administrador brasileiro da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré. Tá? Então, o João Alves estava me lembrando isso daqui, lá da Escola General Osório, aí, ele estava me lembrando sobre essa saga de... Professor, é tão bom conhecer a história da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré. Tá? E, os alunos também da Escola Estácio de Sá, da UZENI aqui, falam sobre isso aqui. 1915 a 1904, o superintendente major de engenheiro do Exército, Fernando Guapindaia, o conhecido Major Guapindaia, vai governar Porto Velho. Porto Velho que aqui, gente, aqui nessa área, passava uma rua divisória quando a estrada de ferro era norte-americana. Era a rua divisória, tinha uma cerca. Daqui para cá era Porto Velho, daqui para cá pertencia à estrada de ferro Madeira-Mamoré. Nenhum brasileiro podia entrar, nenhum brasileiro podia estar ali naquela região, não é, professora Suzana? Professora Suzana aí, que fala dos alunos dela aí, e também eu gostei de ver o prato que vocês fizeram aí nas aulas de espanhol, tá? A origem do nome Porto Velho, de onde veio em Porto Velho? Porto Velho tem um nome antigo, seria Porto Velho dos militares da antiga Guarda Nacional? Ou seria Porto Velho devido à Praça Jonatas Pedrosa? Ou seria por causa desse lendário Pimentel que nunca foi comprovado a existência dele? Mas nós temos sugestões de onde veio o nome Porto Velho. Mas as empresas antigas já chamavam a região de Porto Velho, essa região aqui. As antigas empresas que estavam em Santo Antônio, ainda no século XIX, tentando construir a estrada de ferro Madeira-Mamoré. Né, professora Sara, lá da escola Doutor Oswaldo Piano, olha aí, mais um nome histórico aqui para nosso estado. E aí a criação do território federal do Guaporé, como é que se deu? E a criação do estado de Rondônia, como é que se dá? Nós temos uma figura de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas tem uma relação com o território do Guaporé, o Acordo de Ossos Juscelino, e nós temos aí também a figura de Jorge Teixeira de Oliveira. Getúlio Vargas aí, então, ele chega a Porto Velho, ele vem a Porto Velho, visitar Porto Velho em 1940, lembrando que ainda não era território. Nós tínhamos aqui, o Aloysio Ferreira era diretor da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, e ele traz Getúlio Vargas influencia a transformação da região em território. Estão ligados aí? Hein? Os alunos da professora Kátia, da professora Suzana, da professora Jovelina, da professora Valciele, estão ligados aí?
Fiquem atentos, não perca um só momento da nossa aula, tá certo? Aí em 1943, esse decreto aqui, o 5.812, de 13 de setembro, transforma Porto Velho, transforma essa região em território federal do Guaporé, pegando Lábrea, pegando parte de Cantama, Porto Velho, Santo Antônio do Rio Madeira e Guajará-Mirim. São os municípios que vão formar o território. Depois vai ficar só Porto Velho e Guajará-Mirim, que nós vimos na nossa aula, lembra disso aí? Um acordo foi feito com os Estados Unidos, o chamado Acordo de Washington. Em plena Segunda Guerra Mundial, o Brasil fazendo acordo com os Estados Unidos, e aí começa a vir para cá nordestinos, dos chamados soldados da borracha. A busca pela borracha trouxe trabalhadores da região Nordeste para o Vale do Madeira e Vale do Guaporé. E nós estamos diante de um novo surto migratório que veio aumentar a população da área que viria a ser o território do Guaporé. Então, se tem população aqui, se está extraindo borracha, né, professora Alba? Se está extraindo o látex daqui, então vamos criar um território federal, o território federal do Guaporé, o território federal do Guaporé aí. E depois esse território, ele vai passar alguns anos sendo território, 1943 até 1981. Olha lá, ele sai de território e ele passa a ser Estado de Rondônia. É criado o Estado de Rondônia, 17 de agosto de 1981, foi encaminhado pelo presidente João Batista Figueiredo o projeto de lei número 221, que foi aprovado. Aí, no dia 22 de dezembro, pela Lei 41, é criado o Estado de Rondônia. Então, aqui é a criação. E aqui, em 4 de janeiro, é a instalação. Então, nós temos a criação e a instalação do Estado de Rondônia. Por isso que Rondônia comemora 2 aniversários. E aqui em Porto Velho, engraçado que tem um bairro chamado 22 de dezembro, que fica ao lado do bairro 4 de janeiro. Para quem conhece Porto Velho, ali perto do shopping. Nós temos 2 bairros lá, um 22 de dezembro, o outro 4 de janeiro. Estão ligados? Estão ligados? Estão ligados? O professor Lorismar mandando um abraço para vocês também aí, para a Franciele, para a Suzana, aqui que estão, para a Roberta, que está ligada aqui, Valciele, Dolores, professores que estão ligados, sempre participando do chat conosco. Quero agradecer esses professores, a professora Elizabeth, a professora Adriana, que sempre está no chat aqui conosco, porque eu quero lembrar vocês essa figura aqui, Jorge Teixeira de Oliveira. O chamado Coronel Jorge Teixeira, que foi o primeiro governador do estado de Rondônia. À frente do governo tinha a tarefa de preparar administrativamente, economicamente e politicamente o território para a sua transformação. E é no Jorge Teixeira que vai ser o último governador do território federal de Rondônia e o primeiro governador do estado de Rondônia. É ele que salva a estrada de ferro Madeira-Mamoré de não ser sucateada. É ele que vai salvar a estrada de ferro Madeira-Mamoré. Meus queridos, infelizmente, professores presenciais, eu quero agradecer muito essa parceria de vocês. E chegamos ao final da nossa aula. Para quem vai passar direto hoje, meus parabéns. Mas quem não passar, nós temos a recuperação que eu estarei também com vocês, tá bom? Um grande abraço e até lá.